nesse momento, me parece que essa questão das terras raras tenha surgido justamente como um argumento mais até para os americanos do que efetivamente para os ucranianos, no sentido de que aquilo seja uma garantia do dinheiro investido pelos Estados Unidos durante esse processo, que estaria ali em torno de 150 bilhões de dólares. O Trump já falou em 300 bilhões de dólares, é um número meio incerto. E aí vem justamente essas reservas de terras raras, né, que essas terras raras que se fala, na verdade, não é que elas sejam raras, é que elas são difíceis de se explorar, né, e a China hoje tem esse monopólio de exploração, que é um processo muito dificultoso, né, e basicamente, Léo, a tabela periódica são aqueles elementos lá embaixo, aqueles 17 elementos que ficam embaixo da tabela, para quem lembra da tabela periódica, né, e há um interesse ali das grandes potências, justamente em algum desses metais, essas terras raras, que são importantes para a indústria, inclusive de defesa aérea, enfim, etc. E o Trump coloca, né? Só que isso começa ainda lá com o senador Graham, que traz essa questão da garantia. Porque o que eu estou entendendo, o que eu estou vendo como esse processo, é que o Trump está tentando resolver isso da forma mais rápida possível, focou nesse aspecto das terras raras, para não precisar focar em outros aspectos muito mais difíceis, que são aqueles aspectos territoriais, né, como o Ricardo falou, desses 4 oblastes, né? Você pega, então, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, né, que são esses 4 principais, e pegam a região leste da Ucrânia e região sul. E aí vazou, Léo e Ricardo, e vocês podem me confirmar se realmente são verdadeiros esses planos ou não. Mas vazou pela Reuters recentemente os possíveis planos ou as discussões que estavam em andamento, pelo menos ali numa reunião que teve em Paris no dia 17 de abril e outra reunião em 23 de abril, mais recentemente em Londres, onde se tinha o plano americano e o plano europeu para a resolução desse conflito, né? E o plano americano, pelo menos naquela disposição apresentada, eu não sei se realmente o documento originário apresenta essa ideia ou não, mas o documento americano, em relação aos territórios ucranianos, era impreciso. Parece até que reconhecia a Crimeia como um território russo, o que já é algo dificultoso nesse processo à luz do direito internacional público. Mas o que acontece nesse momento? Parece que há um entendimento dos americanos que essa discussão sobre os territórios é a mais difícil, porque a mentalidade soviética do Putin justamente carrega esse fantasma da KGB e essa necessidade de expansão territorial russa, no sentido, inclusive, de balança de poder, com a OTAN ameaçando justamente a influência estratégica da Rússia e etc., a esse desejo de expansionismo já estabelecido lá em 2014. Já o plano europeu, ele traz justamente essa questão dos territórios, ou seja, é um plano mais dificultoso por essa questão. Parece que Putin não quer, né, abrir mão desses territórios invadidos. Né? É importante dizer que nesses territórios invadidos por Putin, há uma das maiores reservas de terras raras. Claro que a Rússia já possui terras raras também suficientes e tem uma parceria, digamos assim, entre aspas, sem limites, né, com a China. Tá, essas terras raras que o senhor faz referência são os recursos minerais ali que o Trump teria interesse também, é isso? Exatamente. Há um interesse nessas terras raras, que são 17 elementos, né, e a Ucrânia, me parece, tem 5 deles, né, e há outros metais também, minerais muito importantes na Ucrânia, no contexto. Sim. Calcula-se ali que são reservas naturais de 15 trilhões a 25 trilhões de dólares. Só que, tudo bem, é o valor, mas agora, para explorar isso, você leva anos.
Mas assim, para explicar de modo bem simples, para quem não entende essa parte aí da negociação e do conflito, o presidente norte-americano tem interesse nessas terras da Ucrânia e tenta colocar isso no jogo da negociação com Zelensky, é isso? Isso, Isso. ele Posso... coloca Fala isso, coloca isso Sim, como garantia, só para concluir, Ricardo, ele coloca tá. isso como garantia justamente como uma ideia de um fundo de investimento. Inclusive, o próprio Zelensky trouxe isso no seu plano de vitórias, né? Investimentos ocidentais, né? Nos recursos minerais ucranianos, etc. Quem traz isso é o próprio Zelensky, né? E o Trump ele vai justamente, pega o ponto que mais interessa, né? E tira o foco das outras partes, que são as partes territoriais, mas seria um fundo de investimento para a reconstrução da Ucrânia, ou seja, não é o tipo de paz justa dos tratadistas católicos que nós falamos lá na abertura do programa. É um tipo de paz que estabelece que o agressor não precisa ser exatamente aquele que irá restituir ou reconstruir o país, ou o que foi danificado. Então, Sim. se altera essa lógica e coloca nisso o aspecto econômico eminentemente. Tá. Professor Ricardo, nos ajude a entender onde é que entra essa negociação aí dos recursos minerais da Ucrânia com o presidente Trump. Vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro, essa questão das terras raras, o César está falando desde o início do debate e, de fato, é uma questão central. Tá? Como ele bem colocou, o Trump tem interesse nessas terras raras. Isso seria uma espécie de pagamento em função dos investimentos que os Estados Unidos fizeram na guerra da Ucrânia. Como os Estados Unidos gastaram tanto dinheiro para ajudar os ucranianos, em troca, eles teriam o direito de explorar comercialmente essas terras raras. Bom, o que são essas terras raras? São esses minerais cuja importância econômica tem crescido cada vez mais ao longo dos últimos anos. Lá nos anos 80, quando a China era comandada por Deng Xiaoping, ele chegou a dizer que as terras raras eram o petróleo da China. A China até tem petróleo, mas ele teve a visão, naquela época, que se confirmou verdadeira, de que seriam minerais que a China teria uma condição muito melhor de explorar e de fazer uso do que outros países. Esses minerais na China, no território chinês, eles estão localizados na região da chamada Mongólia Interior. E até aquele momento, esses minerais eles eram explorados, sobretudo, no Ocidente, nos Estados Unidos e na Austrália. E aí a China iniciou uma empreitada para dominar o ciclo da exploração desses minerais. Como é que funciona isso? É basicamente o seguinte, o mineral está embaixo da terra, tu tem que cavar um buraco, tirar esses minerais, só que ele não vem pronto. Nenhum mineral ele vem pronto, ele vem cheio de impurezas. E é aqui que consta o processo mais difícil. Tu tem que refiná-los, ou seja, tirar todas essas impurezas para poder colocá-los para que o mercado possa utilizá-los. E eles são muito importantes, embora eles não sejam muito falados, eles são muito importantes, inclusive em termos militares, como também o César colocou. Há até uma preocupação no Departamento de Estado nos Estados Unidos de que eles não tenham acesso a esses minerais e que isso acabe surtindo efeitos negativos para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Só que tem um ponto que eu acho que a gente não pode ignorar. Primeiro, há um debate sobre a quantidade de terras raras que existem na Ucrânia. Existem geólogos que dizem que não existe essa quantidade tão significativa. Algumas pessoas, inclusive, argumentam que isso está partindo de alguns setores dos Estados Unidos que estão dizendo, olha só, essas terras raras existem, mas isso não está confirmado. E eu acho que existe uma indicação de que essa tese tem fundamento. Porque os chineses, eles fazem investimentos para explorar minerais no mundo inteiro. Eles têm minas no Chile, eles têm minas na África, eles têm minas em várias regiões do mundo. O fato de que eles não explorem esses recursos na Ucrânia é um indicativo, embora não uma prova, é um indicativo de que talvez eles não sejam tão significativos assim. Porque, vamos lá, quando a gente fala que existe um mineral embaixo da terra, isso não garante que tenha viabilidade econômica. O Brasil, por exemplo, a gente sabe que tem petróleo embaixo do mar desde os anos 50, mas na época não tinha tecnologia para explorar esses recursos. O pré-sal já se imagina que ele contivesse petróleo há décadas, mas ele só se tornou uma realidade nos últimos 10 anos. Então é possível, sim,
que existam essas terras raras, eu diria até é provável que existam. A grande questão é saber se a exploração ela pode ser feita de maneira comercial, porque isso é um processo que leva muito tempo. Para abrir uma mina, isso leva anos, literalmente anos. A média entre o iniciar o processo para abrir uma mina e conseguir começar a explorar é de 10, 12 anos, quando é uma mina efetivamente com muitos recursos. Tanto que eu comentei que a China iniciou esse processo lá nos anos 80, nos anos 90 ela se tornou forte na extração desses recursos e só nos anos 2000 que ela passou a dominar o refino. Então é um processo de médio e longo prazo. A gente não tem nem certeza de que a Ucrânia tem condições de oferecer esses recursos. E para piorar essa situação, eu volto em mais um ponto que o César corretamente colocou, que é o fato de que boa parte desses recursos, ou desses supostos recursos, eles estão nas regiões que estão ocupadas pela Rússia. A parte leste do território ucraniano é a parte mais rica em termos de recursos minerais, não apenas de terras raras, mas também de carvão e também em termos de recursos agrícolas. Então, até por isso, a gente tem dificuldade de imaginar qual que seriam as perspectivas para que os Estados Unidos ou outro país pudesse explorar comercialmente recursos cuja existência, ou pelo menos cuja viabilidade econômica ainda não está confirmada. Bom, e esses recursos minerais são utilizados para fins até de produções tecnológicas, né? É isso? Isso, exatamente isso, para absolutamente tudo. Até para. Quando a gente olha, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo assim: o caça F-35, que hoje em dia é o caça mais moderno dos Estados Unidos, né? Esse caça ele tem uma quantidade infinita de componentes minerais. Ele é muito difícil de ser montado, muito, muito, muito difícil, muito caro, inclusive. Os Estados Unidos, Léo, eles têm a ciência dessa dependência da China, das terras raras, tanto que, ao longo dos últimos anos, eles elevaram os seus estoques desses minerais justamente temerosos de que a China pudesse fazer um uso político da exportação dessas terras raras. E aqui eu acrescento um ponto. Agora, em retaliação à guerra comercial do Donald Trump, a China não apenas proibiu a exportação de várias dessas terras raras para os Estados Unidos, mas, inclusive, proibiu a exportação para países que ela considerou que poderiam repassar para os Estados Unidos. Porque isso é um fenômeno que acontece muito no comércio. Há um bloqueio de um lado para o outro, mas se usa um terceiro país para que esse comércio siga acontecendo. Agora mesmo, na guerra da Ucrânia, a gente está vendo isso em relação ao petróleo russo. A Rússia vende petróleo para a Índia refina esse petróleo e os derivados do petróleo são vendidos para a Europa, né? Então, a China está, inclusive, se precavendo da possibilidade de que venha a haver uma intermediação nesse comércio. Então, é uma situação preocupante. Desculpa, o último ponto, prometo que eu finalizo agora. Na semana passada, o Donald Trump, inclusive, ele emitiu uma ordem executiva que prevê a exploração de minérios em alto mar, que é inclusive um tema que é considerado ilegal à luz do direito internacional público. E por que ele fez isso? Justamente porque ele está vendo a necessidade de se encontrarem novas fontes de minerais, considerando-se o monopólio, o virtual monopólio que a China tem em vários desses minerais.